Olá, hoje é dia de continuarmos aquela nossa conversa do domingo passado. E lá no meio da conversa passada, eu joguei assim umas definições meio filosóficas atuais que eu dizia que algumas pessoas acham que nós deixamos de viver o mundo VUCA para viver o mundo Bunny. Então vamos lá, Isabel, tenta explicar o que é isso, porque voamos. VUCA vem do inglês volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Vamos traduzir para o português: volátil, inseguro, complexo e ambíguo. Sem dúvida vivemos momentos assim. As pessoas estão extremamente voláteis, a insegurança paira pelo mundo, complexo e ao mesmo tempo ambíguo. Mas, segundo alguns, isso era passado, porque hoje nós vivemos o mundo bunny. Bunny do inglês brittleness, anxiety, non-linearity, incomprehensibility. Traduzamos para o português: frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Gente, eu acho que é tudo a mesma coisa, não é? É só uma questão de moda para dar ibope. E assim é a vida. Realmente a vida, se nós voltarmos, aqueles que gostam de ler história, vão ver que muitas coisas que nós discutimos hoje, aliás, eu tenho uma ótima sugestão para quem ainda não leu um livro sobre uma pandemia, sugiro que leiam A Grande Gripe, de John Barry. Enquanto eu estava a ler o livro, eu pensava assim, bem, isso aqui é 1914, 15, 16 ou é 2020, 2021? Leiam. Mas com isso eu quero dizer que no mundo da nutrição e da gastronomia, nós também passamos por fases. Um dia o ovo é que é problemático, outro dia são as gorduras, o tipo de gorduras Na verdade, a vida é feita de ciclos e quando nos cansamos de algum ciclo, temos que criar um outro novo exatamente para chamar a atenção. Como eu até acredito que a vida não pode ser linear, ela é feita de altos e baixos, eu mesmo sou uma constante de sobe a montanha, desce a montanha, apesar que a idade me transformou numa pessoa um pouquinho mais linear, mas assim, dizer que eu sou linear é impossível. Mas assim é a vida. E nesse sentido, eu vou discutir hoje com vocês alguns princípios. Aqui é a minha cola, tá, gente? Para seguir o meu raciocínio, porque vocês não imaginem que eu tenho essa capacidade de falar sem olhar a minha cola. Mas também, na nossa conversa passada, eu disse que ia até citar Lavoisier na gastronomia. De fato, Lavoisier foi um químico francês famoso do século XVIII, estudou múltiplas coisas, mas ele teve uma participação na gastronomia quando, visitando presídios, e há controvérsias em cima disso. Uns dizem que foi o rei que pediu porque as condições dos presídios eram muito ruins e havia que melhorar as condições aos presos. Por outro lado, existem outros que dizem que o rei pediu para ele estudar qual era a mínima quantidade de proteínas que se poderia dar a esses indivíduos, economizando-se. Seja lá por qual razão foi, Lavoisier estudou de fato o caldo de carne. E caldo de carne nada mais é do que a extração de uma fonte proteica. E hoje eu não vou falar de proteína, mas só estou a matar a curiosidade de vocês com aquilo que eu mencionei de Lavoisier. Depois, no próxima conversa, nós conversaremos sobre proteínas. Mas, por outro lado, Lavoisier foi sem dúvida um dos precursores do que hoje em dia nós usamos para pesquisa, que é a calorimetria, na medida que ele mensurava a combustão do que era expirado. Só que naquela época ele estava preocupado com proteínas. Mas então vamos voltar à conversa passada, que era sobre o chocolate, se vicia, não vicia. Eu já tentei convencer vocês que não vicia, que o que nos traz é prazer e que o prazer não é especificamente relacionado ao cacau, mas sim ao doce, que é o açúcar.
E quanto menos cacau, mais açúcar o chocolate tem. Sem dúvida alguma, é a quantidade de açúcar que vai determinar a nossa necessidade por voltar àquele gosto que é tão prazeroso. E é até uma coisa meio paradoxal, sabem por quê? Porque existem dois sentidos nossos que são essencialmente químicos, o olfato e o paladar. Só que o paladar é até um sentido, quando comparado com o olfato, pobre. O que eu quero dizer com isso? O olfato é muito mais potente, as ações químicas que nós percebemos, e principalmente algumas pessoas que têm isso desenvolvido, por exemplo, os testadores de cheiros, é muito mais potente do ponto de vista de sensações do que o paladar. O olfato são 80% e o paladar apenas 20%. Mas são duas reações, são duas sensações essencialmente químicas, enquanto que a audição, a visão, o tato tem também, mas não são 100% químicas. E dentro dos gostos, que inicialmente se diz que nós temos 4 gostos, que seria o doce, o amargo, nós nascemos já com esse conhecimento do doce e do amargo. Tem experiências feitas com recém-nascidos que mostram isso claramente. Se você pinga algo amargo na boca da criança, ela faz uma careta. Se você pinga doce, ela expressa como que um sorriso. Então, é o papel do doce. É tão importante essa relação que nós temos com o doce na nossa vida, que quando nós temos um envolvimento afetivo com alguém, nós chegamos a chamar a pessoa de meu docinho do coco. Vejam, a alma traduzindo a sensação boa que o açúcar representa. Quando eu falo de açúcares, eu estou me a referir a um macronutriente que são os carboidratos, cujo nome carboidrato significa carbo, moléculas de carbono associadas a moléculas de água. É a forma do carboidrato. E nós temos carboidratos complexos, grande molécula, e carboidratos simples, como a glicose, que é a molécula mais simples. Não vou ensinar aqui bioquímica, mas a glicose, que é o açúcar que nós temos no sangue, é sem dúvida, provavelmente, a molécula mais prevalente no mundo. Então, o açúcar é importante. Os açúcares são importantes. Muita gente, quando pensa em açúcar, sempre pensa no açúcar que colocamos à mesa. Não eu. Não uso açúcar na mesa. Os açúcares que eu ingiro são naturais, das frutas, ou dos alimentos que contêm. Não adiciono açúcar. Meu prazer com açúcar é no chocolate. Mas então, nós temos carboidratos complexos, como por exemplo a celulose, que o nosso organismo não digere, é uma fibra. Aliás, o único ser vivo que digere celulose é o cupim. Nenhum outro ser vivo digere celulose, por isso que entra e sai. E temos carboidratos simples, como eu já mencionei, a glicose, que é absorvida, por isso os diabéticos não podem comer açúcar simples, porque são absorvidos rapidamente e fazem um pico glicêmico muito rápido. E é esse até o princípio pelo qual a pessoa diabética pode sim comer açúcares, mas tem que ser açúcares, carboidratos complexos. Então ficou claro? Açúcares são carboidratos. Carboidratos são complexos e simples. Temos os muito longos, exemplo aqui a celulose, que está nas fibras, e temos a glicose, simples, que está no nosso sangue. O nosso açúcar de mesa é a sacarose, que é um disacarídeo, uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. Bem, e dentro dos açúcares, quais que são os mais saudáveis? No fundo, é tudo carboidrato.
Motivo para uma próxima conversa nossa, no próximo domingo, discutir os tipos de açúcar, porque tem gente comprando gato por lebre ao achar que só usar açúcar mascavo, por exemplo, está a fazer uma grande invenção para a saúde. Será? Cena dos próximos capítulos? Até lá!